Caminhando com o Senhor, 25 de novembro de 2021. Eliseu saiu de Jericó e foi para Betel. Ia ele andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: "Ô, seu careca, nós queremos ver você subir, sobe, careca, sobe!" Eliseu virou para trás, olhou firme para aqueles rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Segundo Reis capítulo 2, versos 23 e 24. Esse é um daqueles textos que quando a gente lê causa um certo desconforto, porque não combina com aquilo que nós esperamos de Deus. Mas isso acontece porque nem sempre compreendemos o contexto daqueles acontecimentos, ou porque a versão que nós estamos lendo não consegue traduzir exatamente o que estava acontecendo ali. Neste trecho da palavra de Deus que nós acabamos de ler, por exemplo, não vai faltar aqueles que vão interpretar errado, atribuindo a Deus algum tipo de injustiça ou severidade extrema. Mas pensar assim é um grande equívoco, e eu gostaria de lhe explicar um pouco melhor o que realmente aconteceu ali. Primeiro, você deve entender que aqueles jovens não foram punidos apenas por ter chamado Eliseu de careca, mas como fruto das suas ações malignas e covardes diante de um servo de Deus indefeso que não tinha feito nada para eles. De maneira que não houve injustiça alguma neste episódio, nem da parte de Eliseu e muito menos da parte de Deus. Diferente dos nossos dias, que nós hoje temos as Escrituras, que é a voz de Deus falando conosco, naqueles dias o profeta era a voz de Deus. O profeta era a voz de Deus falando com o povo. Assim, ao ofender o profeta que falava em nome de Deus, ofendia-se também o Deus que falava pelo profeta. Outra coisa que se deve notar aqui é que aquele grupo de zombadores não era composto de meninos, crianças pequenas, inocentes, como aparece em algumas traduções. Era, na verdade, um bando de rapazes, adolescentes e jovens, maldosos, mal intencionados, mal criados, do tipo de gangue de rua que a gente conhece muito bem em nossos dias. Portanto, eles estavam muito bem conscientes dos atos que estavam praticando ao afrontarem impiedosamente um servo de Deus, que não representava qualquer tipo de ameaça para eles. Pelo contrário, a vida do profeta é que estava em perigo, diante daquela progressiva hostilidade. E eram muitos, porque o texto nos diz que dentre os que estavam ali, 42 deles foram mortos, não todos, 42. Portanto, aquela gangue era muito maior do que os 42. Perceba também, meus irmãos, que Eliseu estava fazendo aquela viagem sozinho, entre Jericó e Betel, e que esses rapazes saíram de uma cidade ali perto e passaram a hostilizá-lo, a persegui-lo gratuitamente. Então a pergunta que nós deveríamos fazer é: com que interesse eles o perseguiram? Qual a finalidade de um grupo tão numeroso de jovens se reunirem para perseguir só uma pessoa? Por que eles não fizeram isso enquanto ele estava na cidade? Por que eles esperaram ele estar sozinho numa estrada deserta? Será que eles tinham boas intenções? É evidente que não. Eliseu estava em grande desvantagem diante daqueles zombadores que estavam ali tentando desacreditar sua autoridade profética. A notícia de que Elias havia subido aos céus no redemoinho já havia se espalhado. E a provocação ali era como se eles estivessem dizendo: se você é mesmo um profeta, então por que você não sobe igual um profeta? Sobe, careca, sobe! Vendo-se acuado por tantos malfeitores que questionavam a sua autoridade, Eliseu recorreu ao Senhor em oração, a fim de amedrontá-los. Veja bem que não foi o Eliseu que pediu aquele desfecho. O surgimento das ursas foi uma decisão tomada por Deus e não por Eliseu. E se Deus não tivesse agido rapidamente, o que esse grupo poderia ter feito ao profeta? Você acha mesmo que Deus foi injusto ao defender o seu servo contra aqueles jovens maldosos? É claro que não. Afinal, ele prometeu que sempre iria socorrer aqueles que o buscam, aqueles que o conhecem, aqueles que o amam. Eu os livrarei, diz o Senhor, porque a mim se apegou. E eu os protegerei, pois conhecem o meu nome. Ele me invocará e eu responderei.
Na angústia estarei com ele, e o livrarei e o glorificarei, diz lá no Salmo 91. Saiba disso, você que me ouve agora, porque aquilo que eu te digo é verdade. Se você é um verdadeiro crente, saiba que você vai enfrentar algum tipo de perseguição, de oposição cedo ou tarde. Mas tenha bom ânimo, porque a promessa que nos foi dada é que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nem os sofrimentos, nem as dificuldades, nem as perseguições, nem a fome, nem a pobreza, nem perigo, nem a morte. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que estão sendo levadas para o matadouro. Em todas estas situações nós temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades, nem poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, e nem o mundo que há acima, nem o mundo que há lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está lá em Romanos 8,35. Ainda que perseguido eu seja, eu não quero nunca me afastar dos teus caminhos, meu Pai. Eu quero sentir sempre a tua presença em mim, para que eu possa caminhar tranquilo nas horas de tempestade. Mesmo que muitos se levantem contra mim, mesmo eu sendo desprezado por ser chamado teu servo e nada mais, ainda assim, não existe nada que eu queira mais nesta vida do que prosseguir dia a dia caminhando com o Senhor. Te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando tudo está perdido, quando enfrento o inimigo, o meu socorro vem. Elevo os meus olhos, ainda existe esperança, o meu socorro vem de Deus. Já ouço o som do exército do céu contra mim, o mal não vai prevalecer. Quando não posso caminhar e ainda tenho que lutar, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Quando minhas forças se vão e me vejo ao chão, o meu socorro vem, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Quando tudo está perdido, quando enfrento o inimigo, o meu socorro vem. Elevo os meus olhos, ainda há esperança, o meu socorro vem de Deus. Já ouço o som do exército do céu contra mim, o mal não vai prevalecer. Quando não posso caminhar e ainda tenho que lutar, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Quando minhas forças se vão e me vejo ao chão, o meu socorro vem, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Elevo os meus olhos para os montes, é de
teu socorro vem. O meu socorro vem, o meu socorro vem, o teu socorro vem.